Atos 18, versículos 9 ao 11, diz assim. Vamos ler juntos, irmãos, esses 3 versículos, vamos lá? Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui numa manhã do Desperta Débora, e a gente vê nessa passagem do apóstolo Paulo se cumprindo muito daquilo que foi a promessa de Deus do derramamento do Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando o Espírito é derramado no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele traz uma pregação poderosa, onde ele reafirma o cumprimento das profecias de Joel. Chegaria o tempo que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e até sobre os velhos derramarei do Espírito, e eles sonharão. E diz também que os servos e as servas profetizarão. A profecia abrange todo mundo, todas as possibilidades, todo tipo de gente, em que o Espírito seria derramado e ele agiria com poder no meio da humanidade. E a profecia dizia que os jovens teriam visões, e que os filhos e as filhas profetizariam. E essa passagem a gente vê que está se cumprindo na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está tendo visões aqui. E nas visões o apóstolo Paulo está sendo chamado por Deus a profetizar. E não parar de profetizar. Não se calar diante das profecias que precisavam ser anunciadas em meio ao povo de Corinto. E com uma afirmação de Deus, de que havia muita gente para se converter. O Desperta Débora é um movimento de mães de oração. Quando a gente pensa em mães de oração no Desperta Débora, é claro que engloba filhos de todas as idades, mas existe um foco especial entre os filhos mais jovens, porque são aqueles que vão mais longe do que a gente. A gente vai partir, se Jesus não voltar, eles vão ainda prosseguir mais um tempo depois de nós. Então é um clamor por avivamento, por despertamento, por fortalecimento da graça de Deus na vida deles, para que tenham vidas cheias do Espírito Santo. E irmãos, isso acontece na vida do apóstolo Paulo, e é o mesmo que ainda pode acontecer na vida de muitos de nós. Talvez não tenhamos um ministério da forma como teve o apóstolo Paulo, mas não significa que não tenhamos nada, porque alguma coisa nós temos, irmãos. Talvez não alcancemos tantas vidas quanto o apóstolo Paulo, mas não significa que não alcançaremos ninguém, porque todo o filho de Deus foi chamado a frutificar. Dar fruto é característica daquele que tem o Senhor Jesus. Dar fruto é característica daquele que tem o Espírito Santo. Então a gente não pode se entregar em achar que nada vai acontecer por meio de nós, porque esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós demos frutos, frutos que permaneçam. Quando a gente fala, por exemplo, de sermos filhos escolhidos de Deus, obrigado, Alessandro, que o Senhor nos escolheu, esse ser escolhido de Deus, irmãos, por exemplo, uma das passagens fala sobre dar fruto. Nós não fomos escolhidos por Deus para o seguinte: você é escolhido, você vai morar no paraíso, mas e acabou, é isso? Não. O fruto, aliás, ser escolhido de Deus se destaca principalmente no fato de que nós daremos frutos. O Senhor Jesus disse: não foram vocês que escolheram a mim, eu é que escolhi vocês e designei vocês para que vocês deem fruto. E Jesus fala muitos frutos. E depois ele fala não apenas muitos frutos, mas frutos que permaneçam,
Quer dizer, não são coisas que acontecem e daqui a pouco acabam, mas são frutos que prevalecem, que permanecem por toda a eternidade. Então, irmãos, eu diria que nós precisamos entender que nós temos que ter experiências semelhantes à do apóstolo Paulo e clamar a Deus para que os nossos filhos também tenham as experiências deles semelhantes à do apóstolo Paulo. Quando eu digo semelhante, irmãos, é porque nem sempre as experiências são iguais. Mas tem coisas a ver uma com a outra, porque são experiências de vida cheias do Espírito Santo que vão ter um contato íntimo com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa passagem o apóstolo Paulo está em Corinto, a famosa igreja de Corinto, ou como a gente muito acha, a problemática igreja de Corinto. Irmãos, entenda o seguinte, a igreja de Corinto era problemática, mas era igreja, era povo de Deus. Paulo chama eles de santos. Santo é um povo separado por Deus, para viver para Deus. Outra coisa nessa passagem, Jesus diz para Paulo que tem muita gente naquela cidade. O que significa que aquela igreja complicada de Corinto é povo de Deus. São filhos do Senhor. Por isso que Paulo os ama, por isso que Paulo os discipula, por isso que Paulo os disciplina, para que a igreja viva segundo a vontade do Eterno. Povo de Deus, povo santo de Deus, filhos amados e escolhidos pelo Senhor, para darem frutos em Corinto. E mais, irmãos, Paulo está tendo aqui visões do Senhor, e a igreja de Corinto é uma igreja famosa pelos seus dons espirituais. E muita gente usa a carta de Corinto para poder meio que acabar com a prática dos dons espirituais. Só que em nenhum momento, irmãos, diz que os dons espirituais de Coríntios são dons mentirosos. Eles só estavam fazendo mau uso dos dons que eles tinham. Fazer mau uso de algo, irmãos, não significa dizer que aquilo é mentira. Porque se a gente fosse banir da igreja tudo que é mal usado, irmãos, a gente nem estaria mais aqui e nem existiria mais igreja. Vamos banir, vamos fazer aqui um estudo aqui. Vamos acabar com tudo aquilo que é mal utilizado. Primeiro, acaba com pastor. Não tem mais pastor. Por quê? Porque pastor é muito mal utilizado por aí. Joga fora a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existe uma outra frase também que diz por aí, mas que é o seguinte: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Heresias são falsos ensinos. Por quê? Porque muita gente usa a Bíblia para falsos ensinamentos, distorcendo a palavra de Deus. Tem muita gente, tem feiticeiro que usa a Bíblia, irmãos, para fazer suas feitiçarias e suas manipulações com as pessoas. Joga a Bíblia fora. Vamos acabar com a membresia da igreja. Então vocês também estão fora, porque membro também é muito mal usado por aí. Fere um ao outro, machuca um ao outro, discipula para o mal, às vezes, né, irmão, ao invés de discipular para parecer com Cristo, discipula para parecer com... Não sobrou nada. Não sobra nada. Então, irmãos, não é pelo fato dos dons dos coríntios terem sido mal usados, que os dons não eram verdadeiros. Em nenhum momento da carta Paulo diz que é mentira. Paulo só está corrigindo os rumos da igreja, colocando a igreja na rota certa. Como, por exemplo, ao falar que os dons eles servem para a edificação uns dos outros. E o que estava acontecendo na igreja era vanglória, cada um exaltando a si mesmo e causando divisões, totalmente o contrário dos propósitos de Deus. E aí, irmãos, essa igreja, ela nasce já com complicação. Porque, irmãos, era característica do apóstolo Paulo, embora ele fosse chamado de apóstolo dos gentios, o apóstolo dos estrangeiros, Paulo não chegava nas cidades pregando primeiro aos gentios. Quando Paulo chegava em cada cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. O que era a sinagoga, irmãos? Era o local de reunião dos judeus, lugar de estudo da palavra dos judeus,
nas diversas cidades para onde os judeus tinham se espalhado. E em Corinto também tinha sinagoga. Paulo então foi à sinagoga, porém Paulo foi muito mal recebido na sinagoga. E inclusive blasfemaram diante dos ensinos e das revelações que o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo. Então Paulo, ao ser mal recebido pelos seus consanguíneos, né, judeus, Paulo está com a intenção de meter o pé de Corinto, irmãos. Paulo está pensando o seguinte: olha, já começou ruim aqui, ele pregou o evangelho, alguns ali se converteram, mas a coisa estava difícil, ele estava sendo maltratado pelo seu próprio povo, por aqueles que pareciam ter a mesma fé, mas que a fé ali já estava diferente, porque eram homens que estavam rejeitando Jesus como o Messias prometido de Israel. Então o Senhor Jesus dá uma visão a Paulo. Diz assim o versículo 9: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse. Irmãos, irmãs principalmente, já que é o Desperta Débora, orem para que nossos filhos tenham visões. Em nenhum momento, irmãos, está escrito na Bíblia que o que Deus cumpriu em Pentecostes acabou. Vossos jovens terão visões. Em nenhum momento diz que quando o cânon, a Bíblia toda estivesse completa, as visões acabariam. Não está na Bíblia isso. Em nenhum momento está dizendo, vossos jovens terão visões até a morte do último apóstolo. Em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito isso. O mesmo Espírito que foi dado no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito que foi dado a cada um de nós que estamos aqui. E esse Espírito, ao ser derramado sobre a sua igreja, ele daria visões aos jovens. E irmãos, sabe uma coisa interessante que eu aprendi um tempo atrás? Que conforme o tempo vai avançando, e a gente vai avançando em idade, parece que os velhos vão parando de sonhar. E só vão esperando o dia final chegar, né, irmãos? O último dia. Só que aí, irmãos, Pentecostes vem para poder trazer um rebuliço e mudar a vida de todo mundo. Não Pentecostes em si, mas o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, sobre o povo de Cristo no dia de Pentecostes. Porque diz o seguinte lá, a promessa do Espírito Santo: vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E irmãos, muitas vezes os velhos estão parando de sonhar porque os jovens não têm visões. Num lugar onde os jovens são visionários, os velhos ainda sonham. Porque eles veem o seguinte: eu posso partir, mas o reino continua avançando na terra. Então os sonhos não acabam na vida de um senhor, de uma senhora de idade, ou da terceira idade. Por quê? Porque está vendo seus filhos biológicos, seus netos biológicos, seus filhos na fé, os filhos de seus irmãos, que são nossos filhos, filhos do nosso Deus, estão vendo uma geração de jovens tendo visões do eterno, visões do Espírito, visões de Cristo, e isso enche o coração de um homem e de uma mulher já de idade, ao ver que o Senhor continua a fazer coisas grandiosas na terra. Por isso, irmãos, que uma igreja triste é uma igreja que não tem todas as faixas etárias de idade. Faixa etária de idade é meio que redundância, né, irmãos? Faixa etária já significa que é de idade. Uma igreja que só tem criança é difícil, né, irmãos? Mas uma igreja que só tem idoso, existe. Mas uma alegria de um idoso são seus netinhos, seus bisnetos. Porque velho gosta de criança, irmãos. Estou chamando você de velho não, Carlos. Mas gosta de criança, né? E agora mais ainda, né? E assim, irmãos, são as futuras gerações. Porque a experiência da igreja é completa. Jovens têm visões, velhos sonham.
filhos e filhas profetizando. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, tendo visões com o Senhor Jesus, visões do Senhor Jesus. O Espírito agindo na vida deste homem de Deus, que está no momento de decisão. Ele está pensando, vou sair de Corinto, que isso aqui não está cheirando bem esse negócio aqui. Parece que Paulo já estava tendo uma previsão de que a parada ali ia ser complicada naquele lugar. Mas, irmãos, o Senhor vem dizendo o seguinte para Paulo, então, na visão: não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, quando eu e a Beth pregamos aqui recentemente sobre o povo de Deus no deserto, aqueles pais que estavam ali no deserto, temerosos pelos seus filhos e não invadiram a terra que Deus havia prometido a eles, que eles tiveram medo. E a palavra de Moisés, antes deles espiarem a terra, foi o quê? Não tenham medo. E a gente até destacou aqui, né, irmãos? Quando Deus fala não tenha medo, é por quê? Porque a gente vai encontrar um jardim florido, com uma cachoeirinhazinha calminha, passando de águas refrescantes, e um solzinho bonito, com uma nuvenzinha para dar uma sombrazinha para a gente, e aquele ambiente de perfeita paz. Quando fala não tenha medo, é porque a gente vai se deparar com coisas que podem nos dar medo, irmãos. Do contrário, ele não diria. Quando vem a palavra não tenha medo, vem um consolo, mas vem também um alerta. Não tenha medo, o consolo, o Senhor está comigo. Mas o alerta, tem situação difícil para encarar. Então, não tenha medo. É o que a gente ora pelos nossos filhos. Confiem no Senhor, mas a gente sabe que a vida é dura, é difícil. Por exemplo, irmãos, uma religião que talvez vai acabar, Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, a maioria deles não tem filhos. Porque, tipo assim, botar filho nesse mundo mal. Enquanto isso, os muçulmanos têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. O Brasil, por situações econômicas, irmãos, a gente é um país cristão que a gente acaba tendo pouco filho. Mas os americanos, por exemplo, os cristãos dos Estados Unidos, eles estão meio que numa luta contra os muçulmanos, que eles lá também têm filho a rodo, irmãos. Parece que a situação econômica deles favorece mais. Agora, o muçulmano não está nem aí para a situação econômica ou não, irmãos. Eles têm um monte de filho pronto. Então, a religião acaba, às vezes, se não crescer por conversão, ela cresce, né, por geração de filhos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E mesmo assim Deus abençoa fazendo da estéril mãe de filhos. Se não fosse para ter filhos nesse mundo mal, Deus tinha mudado a ordem e mandado parar de fazer filhos. Mas em nenhum momento Ele revogou essa ordem que foi dada lá atrás. Filhos, porque Deus chamou o apóstolo Paulo para um ministério específico, onde o apóstolo Paulo, ele era solteiro, maior número de lugar possível. E, irmãos, um homem com esposa e filhos, ele teria um freio que impediria ele de ir tão longe quanto o apóstolo Paulo foi. Tanto, irmãos, que quando Paulo aparece, parece que Pedro desaparece de cena. Por quê? Porque embora Pedro também tenha ido longe, Pedro não foi tão longe quanto Paulo foi. Por quê? Porque Pedro tinha esposa. Pedro tinha uma família, Paulo era sozinho. Então Paulo espalhou-se fácil por aí. Foi o propósito de Deus na vida de Paulo. Então Deus tem propósitos específicos para pessoas, irmãos. Inclusive, às vezes na igreja, irmãos, tem gente que nasceu para ser solteira. Só que começa os irmãos a fazer piadinha. Vai ficar para titia. O tempo passa, começa um monte de piadinha. Aí a pessoa casa, daqui a pouco se divorcia, ou então tem um casamento horroroso. Por quê? Porque casou pela pressão dos outros, porque ela nunca deveria ter se casado. Porque, irmãos, tem gente que foi chamado para ser solteiro, e que Deus capacita para ser, irmãos. Ser solteiro não significa não ter comprometimento com uma pessoa,
mas sair transando com um monte de gente por aí não, irmão. Ser solteiro é ter capacidade para ser solteiro de um jeito cristão. Se a pessoa precisa de sexo, então ela não tem condições de ser solteira, ela precisa se casar. É o que o próprio apóstolo Paulo fala disso. Se você não consegue, se case, porque é melhor casar do que viver queimando por aí, irmão. Só que Paulo recebeu de Deus uma capacidade de permanecer solteiro e levar o evangelho. Ou, não sei, alguns acham que talvez Paulo pudesse ser viúvo também, porque Paulo fazia parte de um grupo de homens onde normalmente eles eram casados. Então, são várias possibilidades do apóstolo Paulo, mas uma coisa bem clara é que não é citada nenhuma mulher de apóstolo Paulo, e é muito claro ao declarar que ele não tinha esposa. Pelo menos, onde a história dele começa a ser contada, ele não tem esposa. O que acontece, irmãos? Entender o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer tomar decisões segundo o nosso coração, sem consultar o Senhor, sendo que tudo na vida de um cristão deve ser tomado decisões com base em muita oração, buscar a resposta de Deus. Você vai se mudar? Se mude, mas não se mude sem orar ao Senhor, sem consultar que é a vontade do Eterno na sua vida. Você vai estudar determinada profissão e vai buscar aquela profissão? Não vá simplesmente de orelhada ou porque todo mundo fala. Entenda os propósitos de Deus na sua vida. Você vai aceitar trabalhar em determinado lugar? Entenda, é o propósito de Deus na sua vida e ore ao Senhor para que o Senhor, se o Senhor quer você naquele lugar, se você vai aceitar determinada proposta, clame ao Senhor. Porque a vida do cristão, irmãos, não é uma vida feita de qualquer forma. Nós vivemos segundo os propósitos de Deus. Não são apenas os missionários, irmãos, que vão se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Por exemplo, Paulo era um missionário, mas ele era um missionário que tinha um emprego. Paulo era fabricante de tendas. Inclusive aqui nessa passagem, irmãos, se você ler aqui a passagem, você vai ver que é citado também um casal, que é um casal extremamente importante na história da igreja, que é Priscila e Áquila, que são Priscila e Áquila, um casal, Priscila e Áquila. E eles também eram fabricantes de tenda, assim como o apóstolo Paulo. O fabricante de tenda podia englobar também trabalhar com couro em diversas outras situações, além de tenda, por exemplo. Eles eram missionários profissionais. Eles tinham a profissão deles e, ao mesmo tempo, eles cumpriam a missão de Deus. No caso do apóstolo Paulo, ele era um missionário, para não ter dificuldade do evangelho se expandir, ele mantinha-se na profissão dele, para que nada impedisse a pregação do evangelho. Então Paulo, irmãos, é um exemplo para todo cristão. Ah, mas eu não sou missionário, eu tenho a minha profissão, eu não vivo do ministério. Quem disse isso para você, meu irmão? Quem disse isso para você, minha irmã? Deus tem uma missão na terra, e quem cumpre essa missão de Deus na terra é a sua igreja. Todos nós somos enviados de Deus, alguns para longe, outros para perto. E somos enviados de Deus a começar pela nossa própria casa, para que a nossa família se entregue ao Senhor de todo o coração. E assim se expandindo para onde o Senhor quer nos chamar. Então tudo aquilo que você faz, faça segundo a vontade do Senhor. O seu Pai sabe o que é melhor para a sua vida. E onde você estiver, o Senhor está contigo. Seja onde você estiver, você tem possibilidades e você tem riscos. E assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, é o que ele diz para toda a geração de seus filhos: não tenham medo. Não tenham medo. Porque, por exemplo, no Brasil, irmãos, você pode ter medo, sabe, pelo simples fato de quê? Ser honesto. No Brasil, ser honesto é um perigo. Porque você pode perder o seu emprego por ser honesto. O Brasil é tão pesado de impostos que você vai diminuir a sua margem de lucro por ser honesto. Tudo no Brasil é risco, irmãos. Determinadas profissões que o brasileiro queira ter, por exemplo, ser político e ser honesto, Deus tem que dizer para o cara: não tenha medo. Por quê? Porque é uma classe extremamente corrompida. E quando eu digo extremamente, talvez seja mais do que eu possa imaginar. Para alguns, acho que é muito, talvez seja menos. Mas é uma classe extremamente corrompida. Porque os políticos, eles não são apenas corrompidos.
Os políticos, eles são corrompidos que corrompem todas as outras classes que existem no Brasil. Eles são corrompidos e corruptores. É a classe que mais larga o Brasil em toda a desgraça que o Brasil vive. E aí, quando um cristão resolve ser político, ele tem que ouvir de Deus. Não tenha medo, para ser fiel a Deus, naquela posição que ele quer ocupar. Se o cara quiser ser político cristão e não ter medo, meu irmão, possivelmente porque vai se vender. Porque se for para ser honesto, meu irmão, eu não estou desanimando ninguém de ser político, não. Pelo contrário, que Deus levante homens e mulheres aqui para serem vereadores, prefeitos, governadores e até presidentes. Mas entenda, Deus diz para você, não tenha medo. Porque ao ser fiel a Ele, riscos virão. Principalmente num lugar onde a corrupção é parte da cultura, irmãos. Quando teve aqueles escândalos no governo do Caixa 2, né? Teve um cara que disse, não lembro se era um deputado, o que ele era, disse o seguinte: por que estão fazendo isso tudo? Caixa 2 faz parte do nosso folclore. Tipo assim, é parte da nossa cultura. Por que estão criando esse bicho de 7 cabeças porque tinha um Caixa 2 aqui? É parte da nossa cultura, é natural nosso. Como ser malandro, ser esperto. Paulo está dizendo, aliás, Jesus está dizendo para Paulo, Jesus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. Em qualquer coisa que você for ser um servo de Deus, Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. É o que ele afirma, eu venci o mundo. Então a palavra fale e não fique calado. Irmãos, a palavra de Jesus é o seguinte, é até uma repetição aí. Se você vai falar, obviamente você não vai ficar calado. Jesus não podia ter dito para Paulo só uma das duas coisas. Paulo, não fique calado. Significa que ele vai ter que falar. Jesus podia ter dito para Paulo, Paulo, fale. Significa que ele não vai ficar calado. Mas por que Jesus fez essa redundância aí, né, irmãos? Paulo, fale e não fique calado. Porque, irmãos, Jesus está deixando bem claro. Ele está fechando qualquer possibilidade de Paulo ficar quieto. Irmãos, eu amo São Francisco de Assis. Amo demais São Francisco de Assis. Para mim é um exemplo de cristão. E tem uma frase de São Francisco de Assis que eu guardei ela muito no coração por muito tempo, até o momento perceber que existe um equívoco na frase de São Francisco de Assis. E ela é muito repetida por aí. Que diz o seguinte: pregue o Evangelho a todo momento. Se for preciso, use palavras. No primeiro momento é uma frase de São Francisco de Assis maravilhosa, porque diz o seguinte: pregue pelo seu exemplo. Só tem aí um errinho que Francisco de Assis cometeu nessa afirmação. Pregue o Evangelho a todo momento. Se for preciso, use palavras. Não é se, vai ser preciso. Vai ter que usar palavras. Porque as pessoas vão ver em você um bom exemplo moral. Mas e aí, que aquele bom exemplo moral leva ao quê? Você vai ter que falar de Jesus. Porque Jesus veio por meio da palavra. A melhor frase de São Francisco de Assis, não querendo corrigir esse grande homem de Deus, mas seria: pregue o Evangelho a todo instante, e na hora que for preciso, ou no momento oportuno. Vou corrigir aí, né? No momento oportuno, use palavras. Use as palavras, porque vai ter que usar as palavras. Paulo, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Irmãos, é como aconteceu com o profeta Daniel, irmãos, quando chamaram ele para poder decifrar as escritas que tinham lá nas paredes, né, de Beltesazar, o rei da Babilônia, descendente de Nabucodonosor, e ninguém sabia decifrar as palavras. Aí falaram: tem um sábio judeu,
da época aí de Nabucodonosor, teu pai, e ele soube decifrar os enigmas dos sábios. Aí chamaram Daniel, e aí o Beltesazar ofereceu riquezas a Daniel. Daniel, te darei. Aí fala uma quantidade lá absurda de riqueza que ele daria a Daniel, se Daniel decifrasse o enigma das palavras escritas ali na parede. E Daniel respondeu o seguinte: o seu tesouro fique para você, não quero, mas eu vou dizer ao rei tudo aquilo que o Senhor revelou. E a palavra era uma palavra dizendo que o reino de Beltesazar ia acabar naquela noite, porque os medos e persas já estavam às portas da Babilônia. E entenda o seguinte, irmãos, a Babilônia simplesmente acabou mesmo. Não existiu mais nada da Babilônia dali para frente. A Babilônia é só história. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Do mundo moderno é o Cristo Redentor, né, irmãos? Uma das 7, né? Do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia é só história, irmãos. Aliás, parece que das maravilhas do mundo antigo, acho que só as pirâmides, né? Se elas são, acho que só as pirâmides estão ainda inteiras. Tudo se acabou já. Mas o que acontece, irmãos? A Babilônia virou história, mas o Daniel quis dizer o seguinte: olha, eu vou dizer a profecia. E não estou interessado nos tesouros de Beltesazar. Então é o seguinte, irmãos, é o que acontecia nos profetas da antiguidade. Se as pessoas ouvirão ou não, aí é com elas, mas elas vão saber que aqui esteve um profeta do Senhor. E a profecia seria dada. Então o que Deus está dizendo para Paulo? Só que Paulo, irmãos, ele teria muito fruto. Então Deus está dizendo para Paulo: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Irmãos, nós teremos que falar. O cristão vai ter que falar de Jesus. Não tem como ficar calado. Porque só a nossa boa conduta é uma abertura para o que nós iremos falar. A nossa boa conduta vai nos dar autoridade para falarmos do santo nome de Jesus. Mas nós vamos ter que falar. Não há como não falar. Os nossos filhos crescem vendo uma boa conduta da gente. A gente nunca falou o nome de Jesus. Nossos filhos serão cristãos, irmãos? Nossos filhos se renderão a Jesus? Não, porque eles viram um bom pai e uma boa mãe, ético, comportado, bom cidadão. Mas e aí? Eles não terão Jesus, porque vai ter que falar. Então fale, e não fique calado. A palavra de Jesus para Paulo é para afirmar bem claro: não há jeito, tem que falar. Não pode ficar silencioso. E aí ele prossegue, por quê? Versículo 10, irmãos, aí a afirmação maravilhosa que Paulo mais precisava ouvir naquilo tudo. Versículo 10, vamos ler juntos? Porque eu estou com você. Irmãos, o que Jesus disse para Paulo? Que estaria com ele. O que Jesus diz para a gente aqui? Ele diz algo diferente? Não, ele diz a mesma coisa. Eu estou com vocês. Quando Jesus subiu aos céus, no dia daí da ascensão aos céus, o que ele disse? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente, irmãos. Jesus está em nós. Habita no nosso coração, habita no nosso corpo, junto com o Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, habitação do Espírito, habitação do Senhor Jesus. Irmãos, e quando a gente tem a afirmação de Jesus, eu estou com vocês, amém. Jesus disse que está com a gente. Agora vamos para o outro lado da moeda. Nós estamos com Jesus. Jesus está com você todos os dias. Jesus está comigo todos os dias. Agora a pergunta aí que a gente tem que fazer para a gente: nós estamos com Jesus todos os dias? Porque, irmãos, não há como sairmos da presença de Deus no que se refere no fato de que Deus é onipresente.
mas há como nós saímos da presença de Deus no fato de nós não desfrutarmos e valorizarmos a presença dEle. Ele está ali, mas eu não estou nem aí para o fato que Ele está ali. Ah não, mas eu nunca fiz uma coisa dessa. Irmãos, tem um salmo de Davi, aliás, 2 salmos de Davi que ele diz isso, e depois é repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos, que diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Perceba o que o apóstolo Paulo repetiu, que Davi escreveu e o apóstolo Paulo repetiu. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Por que eles escreveram no seu coração? Porque pode ser que a boca diga, Deus existe, mas no coração diz, não, Ele não existe. Porque a boca pode dizer, eu estou aqui com Jesus, mas o coração não se importar com Ele. É como, por exemplo, irmãos, um casal pode estar junto na mesma casa e o coração não pertencer mais um ao outro. Eles estão na presença um do outro, mas eles não são mais um. Eles não têm alegria na presença um do outro, por mais que eles estejam no mesmo ambiente. Um filho pode ir visitar os pais e está na mesma sala que o pai está, porém está no seu celular, em um outro ambiente, que é um ambiente virtual. O ambiente físico, ele está no mesmo lugar que seu pai e sua mãe está, mas o seu coração está em outro lugar. De maneira que ele está na presença do pai e da mãe, mas ele ao mesmo tempo não está na presença do pai e da mãe. Então nós sempre estamos na presença de Deus, porque Ele é onipresente, e ao mesmo tempo, nós podemos não estar na presença de Deus, porque a gente não se importa com a presença dEle, e não valoriza e nem deseja essa presença. Então Jesus, Ele diz que Ele está com a gente sempre, e aí a pergunta que devemos fazer para nós mesmos, e nós estamos com Ele sempre, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E a afirmação de Jesus para Paulo é: Paulo, o seu ministério vai ser frutífero nesse lugar, porque eu vou salvar muita gente. E irmãos, a gente não precisa, por exemplo, de uma palavra de Deus para a gente, nesse sentido aí, para a gente saber que aqui em Nova Iguaçu Deus tem muito povo, porque Deus está convertendo gente todos os dias em Nova Iguaçu. Todos os dias na Baixada Fluminense, Deus tem muito povo nesse lugar, e a gente não precisa que Jesus apareça numa visão para a gente, para dizer isso. Por quê? Porque os olhos veem com clareza. Rio de Janeiro, Deus tem muito povo. Brasil, Deus tem muito povo. É claro, é evidente. Mas a igreja cresce e ela continua fazendo vergonha. Também é verdade, irmãos. Mas significa que esse monte de gente aí, ninguém é salvo, é tudo crente falsificado, é tudo fake, tudo pirataria, irmãos. Ninguém se converteu de verdade nessa multidão de brasileiros se rendendo a Jesus todos os dias. Deus tem muito povo nesse lugar, então Deus manda a gente ser, irmãos, Deus nos manda sermos visionários. Deus manda a gente confiar nele e não permitir que o medo nos trave. Jesus diz para a gente falar, e o que é maravilhoso, Jesus diz para a gente: eu estou contigo. Irmãos, é por exemplo que Moisés tanto queria ouvir falar de Deus. Se a tua presença não for conosco, não me envie. Eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Por isso que ninguém foi tão próximo de Deus quanto Moisés. Se a tua presença não for conosco, não me mande para lugar nenhum, porque primeiro eu estou contigo.
Primeiro, irmãos, nós estamos com Jesus. Lembra aquela palavra que a gente já falou aqui tantas vezes? Quando Jesus chamou seus apóstolos, qual foi a primeira coisa que ele deu de características aos seus apóstolos? Chamados para estar com ele. Primeira característica. Nós precisamos, irmãos, não só crescer para fora, mas nós precisamos de raízes. E essas raízes é estar com Jesus. É o nosso secreto, é o nosso momento de devoção, é o nosso momento só Ele. Nós e Ele continuamente, todos os dias, enraizados, crescendo no profundo da intimidade com o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está conosco. É uma presença da maior dignidade e honra possível, irmãos, que nós não podemos desprezar. Jesus está conosco todos os dias. E aí ele fala: estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal. Por quê? Porque Ele está conosco, é presença e proteção. Presença e proteção, presença e proteção. O diabo não pode nos afastar dele. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, por exemplo, irmãos, recentemente tem gerado muita coisa no meio evangélico sobre nossos filhos irem para a universidade, principalmente as universidades públicas, porque se fala que os nossos filhos podem se desviar nesse ambiente. E é verdade que eles podem se desviar nesse ambiente? Claro que é verdade. Como eles podem se desviar, às vezes, até dentro da própria casa. Muitos filhos têm se desviado antes de sair de casa. Eles podem se desviar no lugar de trabalho deles. E será que a situação não deveria ser diferente, irmãos? Por que os nossos filhos têm que se desviar na universidade e não nossos filhos ganhar pessoas para Jesus na universidade? Eu estudei na UFRJ, irmãos, e eu vou dizer o seguinte: é podre? É podre. Satanás faz arruaça naquele lugar? Faz e faz muito. Faz e faz muito, irmãos. Mas naquele lugar eu fui evangelizado com a menina, irmãos. Eu fiquei quieto, deixei a menina me evangelizar. A menina cheia de piercing. E eu achei tão linda aquela menina falando de Jesus para mim, que eu deixei ela me evangelizar. Era de um grupo de evangelismo da faculdade. Porque tem luz ali. Tem trevas? Tem. Como dentro da própria igreja também tem trevas. E tem luz. Tem uma frase famosa, irmãos, do bispo Agostinho, bispo de Hipona, que ele diz o seguinte, acerca da igreja: tem muitas ovelhas fora e muitos lobos dentro. Tem muita gente no nosso meio que é lobo, vestido de ovelha, mas é lobo. E ao mesmo tempo, tem muita ovelha do lado de fora. Quando Deus fala para Paulo, não tenha medo, é porque Paulo estava entrando num terreno perigoso. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade idólatra e cheia de prostituição. As preocupações que Paulo tem com as mulheres em Corinto, irmãos, para mim não há dúvida nenhuma que Paulo está preocupado demais com a posição das mulheres naquele lugar onde muitas mulheres religiosas eram usadas sexualmente. E aquilo que parece ser Paulo ser contra as mulheres, para mim não há dúvida que Paulo está protegendo as mulheres em Corinto, para que elas não sofressem e não fossem apontadas como as religiosas prostitutas que haviam em Corinto. O terreno é perigoso, irmãos. É uma cidade pagã,
é uma cidade idólatra. Os deuses da Grécia Antiga, que para a gente hoje é só mitologia, na época, para eles era real. Corintianizar não era ser torcedor do Corinthians, irmãos, espalhar o Corinthians por aí. Corintianizar era ser sexualmente devasso. E aí você para pensar, irmãos, um homem solteiro que quer manter sua castidade, levar o evangelho num lugar cheio de prostitutas cultuais, sacerdotisas do sexo. Da deusa possivelmente Ártemis, ou talvez da Afrodite, ou de qualquer uma deusa da Grécia Antiga. Nossos filhos, irmãos, nós estamos orando por eles, para que eles sejam uma geração luz nas trevas. Então a universidade pública precisa dos nossos filhos lá. Precisa para que eles tenham não apenas um ensino de ponta, mas porque eles estão no meio de uma geração corrompida, para que eles sejam luz. Irmão, se cada lugar que é perigoso, para que as pessoas se desviem, a igreja recua, vai morrer a gente e vai todo mundo para o inferno, meu irmão. E o diabo faz a festa. Existe risco, existe risco. Por isso que a palavra, irmãos, não tenha medo, é repetida várias vezes dentro da Bíblia Sagrada. É uma das afirmações que mais aparece na Bíblia Sagrada, irmãos. Não tenha medo. Por quê? Porque estamos num lugar arriscado. Estamos em meio a confrontações. Então, qualquer lugar dessa terra, nós precisamos estar ali. E as áreas de ensino, principalmente nossos filhos, porque é a fase deles, é a época deles. O que a gente precisa entender, irmãos, é o seguinte: o risco. Pessoas foram abusadas dentro da igreja, irmãos. Pessoas são abusadas dentro da igreja. Então não tenha medo, inclusive inclui a gente também. Pessoas são feridas dentro da igreja. Por exemplo, irmãos, Paulo e Corinto. Jesus teve que dizer para Paulo continuar em Corinto, porque Paulo possivelmente queria sair. Por quê? Porque ele foi mal recebido na sinagoga. Mas Paulo continua, Paulo prega o evangelho. Aqui diz a palavra, irmãos, versículo 11: assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Corinto se tornou uma das igrejas mais fortes da antiguidade, cheia de problemas, mas uma das igrejas mais fortes. Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses da vida de Paulo, irmãos, é tempo demais. É muito tempo, porque Paulo passou grande parte da vida dele preso, por causa da fé. 1 ano e 6 meses é muito tempo. E quando Paulo se retira de Corinto para evangelizar outros lugares, entraram falsos apóstolos em Corinto, irmãos. Sabe o que dizia-se de Paulo em Corinto? As cartas dele são fortes, mas a presença dele é desprezível. A gente está falando, irmãos, do maior missionário da igreja. E sabe o que a igreja disse dele? Não a igreja toda, mas alguns. A presença dele é desprezível, porque a gente também fere, irmãos. E às vezes, não vai precisar de uma chopada na universidade para desviar alguém da fé, às vezes o próprio irmão, dentro da própria igreja.
vai desviar o outro da fé. Porque a gente vive num mundo onde a própria Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E a maior artimanha do diabo, irmãos, não é ficar do lado de fora e acusando a igreja. A maior artimanha do inimigo é se infiltrar no nosso meio. Tem gente que fica desesperada com a igreja de Satanás, irmãos, e que as pessoas sejam salvas de lá, daquele lugar, e o diabo vai para o inferno que o carrega. Mas o cristão nunca deveria ter medo da igreja de Satanás. O que às vezes é amedrontador para a gente é a igreja de Satanás que carrega na sua faixa igreja de Cristo. São os ministérios de Satanás implantados dentro da igreja de Cristo. São os servos de Satanás vestidos de ovelhas dentro da igreja de Cristo. Só que o Senhor disse para a gente: deixa crescer junto. Então, Senhor, vamos começar a limpar a casa aqui e botar os que são de Satanás para fora? Aí Jesus fala o que para a gente? Não, deixa eles aí. A gente só segue o mestre, irmão. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Deixa a semente falsa crescer junto com a verdadeira. E quem sabe alguns desses nem sejam de Satanás. Seja só pessoa atribulada que ainda vai se converter ao Senhor. Por isso que a gente prega o evangelho só para crente, irmão. Porque tem crente que tem que se converter. Tem gente com nome de cristão, mas que ainda precisa ser batizada com o Espírito Santo. E receber dessa maravilha que é estar na presença de Jesus. E receber as visões do Senhor Jesus, e ouvir de Jesus: não tenha medo, eu estou contigo. E ouvir de Jesus: profetiza que eu purifico e uso seus lábios. E ouvir de Jesus: eu estou com você todos os dias da sua vida, por toda a eternidade. Eu jamais te desampararei. E mais o Senhor dizendo: tem muita gente ainda para me conhecer, e eu quero usar você. Eu quero usar você, é o que o Senhor Jesus diz, para que muita gente ainda venha conhecê-lo, para que muita gente veja o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia! Para que muita gente receba a vida, seja salva do inferno e liberta para desfrutar da maior doçura que há, que é viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, no reino dele, no reino de paz, no reino eterno. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus.